Estamos no ar com a nossa mentoria Ninho das Águias e trazendo hoje para você mais uma palavra, mais uma mentoria embasado na palavra de Deus. Queremos compartilhar com você princípios espirituais que certamente mudarão a sua vida, viu? E, como todos sabem, a nossa mentoria é sempre embasado na palavra de Deus. Toda a nossa mentoria é bíblica, é em cima de princípios e de valores espirituais, valores cristãos, valores bíblicos. Nós criamos essa mentoria e colocamos esse nome justamente porque acreditamos que líderes são águias. Você sabe disso? Líderes são águias. Águias voam nas alturas, elas conquistam os ares. Eu costumo dizer que leões governam na terra e águias governam nas alturas. Nós vamos falar hoje sobre transição mental, transição da mente natural para a mente espiritual. Nós vivemos constantemente transição. Transição é mudança. Transição é sair de um estado para outro. Transição é atravessar uma ponte. Transição é mudança. Transição gera transformação. E nós estamos no estado de transição constantemente, viu? Você está sendo transicionado constantemente por muitas coisas. A palavra de Deus transiciona você, os valores de Cristo transicionam você, o Espírito Santo transiciona você, os dons do Espírito Santo transicionam você de uma pessoa natural para uma pessoa espiritual, né? Os frutos do Espírito Santo transicionam você de uma vida normal, de uma vida comum, para uma vida sobrenatural, para uma vida diferenciada. E nós vamos usar a palavra de Deus, porque toda a nossa mentoria, ela é bíblica, ela é na palavra de Deus. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto de transição mental, porque, como eu sempre digo, a mente do ser humano, ela é muito poderosa. Nós somos o que pensamos. Tudo que está codificado na sua mente vai te levar para um lugar, vai te levar para um momento, para um tempo na sua vida. Então é importante você entender que a sua mente é a sua grande bússola, viu? Tem gente que não entende isso, mas deveria entender. A sua mente é uma grande bússola que te leva para um destino que talvez não é o que Deus programou para você e nem o que você tem planejado para a sua vida. Mas a sua mente te leva para lá, dependendo do que ela está codificada, da forma como ela está ensinada, foi treinada, foi trabalhada. Nossa mente é muito poderosa, viu? Então nós vamos falar hoje sobre a transição da mente, transição mental, do que é natural para o espiritual. Mas deixa eu te explicar antes o que é transição, porque tem gente que não entende o que é transição. Transição é mudar de estado, é sair de um momento para outro, é sair de uma situação para outra, é sair de um ambiente para outro. Transição é mudar uma forma de pensar para outra forma de pensar. Transição é excluir, de repente, algumas coisas que estão na sua vida que não são muito boas para você e incluir outras. Transição é como se você fosse atravessar uma ponte, né? Você está num lugar, está numa margem e quer atravessar para outra. Isso é uma transição. Então você tem que se locomover, você tem que sair de um estado para outro. E constantemente nós, pessoas cristãs ou não, estamos em completa transição. É a criança que transiciona para a adolescência, que da adolescência transiciona para uma vida adulta e assim sucessivamente. É o solteiro que transiciona para uma vida de casado e vai mudar toda a sua vida, toda a sua trajetória, né? É um profissional que antes se preparou, se organizou em algo, mas que vai mudar para outra profissão. Então ele vai fazer uma transição, algo vai acontecer. E ninguém, cá para nós, ninguém transiciona de um estado, de uma situação, de uma circunstância para uma outra, se não for
para melhoramento, né? Se não for para melhorar a sua vida, para melhorar suas conquistas. E eu espero que a palavra de hoje vá trabalhar você nesse aspecto. Mas antes de transicionarmos, de mudarmos para o nível seguinte, para termos na nossa vida uma mudança, um next level na nossa vida, para termos uma transformação, uma mudança de nível, de elevação de nível, nós vamos precisar mudar algumas coisas. Nós vamos ter que deixar coisas para trás e pegar coisas novas, coisas diferenciadas. Deuteronômio, capítulo 1, versículos 35 e 36. Olha o que diz a palavra. Certamente, isso foi Deus falando, viu? É Deus tecendo um comentário através de Moisés, falando para a geração que estava ainda no deserto, tentando entrar na terra prometida. Olha o que Deus diz, voltando aqui, Deuteronômio 1, 35 e 36. Certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo ou exceto Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Quem está falando isso é Deus, tecendo um comentário sobre Calebe, quando foi espiar a terra prometida junto com mais 10, aliás, com mais 11, né? Que Josué também estava junto, embora Josué estivesse da mesma categoria que o Calebe. Mas ele foi espiar a terra nessa comitiva. Foi feita uma equipe de líderes, de pessoas inteligentes e aptas, capazes para espiar a terra. Mas todos voltaram com um relatório negativo. Você vai encontrar isso em Números, capítulos 13 e 14. Então eles voltam da terra prometida, passaram 40 dias espiando a terra, voltaram com resultados tremendos, mas voltaram com um relatório negativo. O feedback que eles estavam dando para Moisés era que o povo que habitava na terra era terrível, era destruidor, e eles não poderiam vencer aquele povo. Então, quando eles trazem esse relatório, a Bíblia diz que toda a congregação se inflamou, e o povo blasfemou, o povo murmurou, o povo não aceitou porque iriam morrer. O relatório dos 10 espias gerou medo e pânico em todo o povo. Mas a Bíblia diz que Josué e Calebe, em especial Calebe, levantou a voz e disse: epa, negativo. E começou a falar que era possível vencer e tal, destruir o povo, vencer as questões e habitar a terra. Por essa razão, então, Deus tece esse comentário sobre Calebe. Ele diz: certamente nenhum dos homens dessa geração perversa, daqueles que entraram na terra da promessa, que viram a bênção de Deus, inflamaram o povo e infamaram. Infamar é falar mal. Então eles falaram mal da terra, eles teceram um comentário negativo sobre a terra, e com isso eles geraram no coração do povo uma visão negativa sobre a terra, e o povo rejeitou a promessa. Mas o Senhor está dizendo: meu servo Calebe, filho de Jefoné, ele vai pisar na terra. Aquela geração dos outros, geração perversa, não pisará na terra. Eu não vou dar a promessa para essas pessoas, é Deus dizendo. O Senhor está dizendo: eu não vou dar. Eu jurei que daria, jurei aos pais deles que daria a terra da promessa a eles. Mas essa geração é perversa, incrédula, não quis a minha bênção. Exceto o meu servo Calebe.
Por isso, nenhum daqueles homens herdará a terra, mas Calebe pisará na terra, tomará posse da terra, ele e seus filhos. Olha que palavra tremenda, hein? Diz aqui, o Senhor diz, eu vou dar para ele a terra, ele pisará na terra da promessa, porque o texto aqui está dizendo, ele perseverou em seguir ao Senhor. Em outras palavras, ele preferiu dar ouvidos à voz de Deus, creu na palavra, recebeu a palavra e por conta disso, o Senhor está dizendo, eu vou dar a terra a ele e a sua descendência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deu promessa para muitas pessoas, Deus já deu promessa para você, Deus já deu promessa para muita geração, para muitas pessoas que hoje não estão vivendo a promessa porque não entenderam. E até falaram mal da promessa que Deus estava dando, até deram coisas importantes, deram importância mais ao negativismo da terra do que dar ouvidos à palavra de Deus. Então muita gente deixou de receber a promessa, a bênção do Deus Todo-Poderoso porque foi incrédulo. Esse texto mostra isso para nós. É a vida de muitas pessoas. Pessoas como aqueles amigos, entre aspas, né, do Calebe, de pessoas incrédulas. É a realidade de muitas pessoas. As pessoas estão vivendo isso. Deus dá a elas a oportunidade de mudar de vida, mas elas não mudam. Porque suas mentes estão muito egípcia. Os padrões egípcios da escravidão do Egito é muito forte. Pessoas escravas não conseguem viver liberdade. Não conseguem entender a vida livre e a vida de bênçãos que Deus lhe deu. Elas não conseguem mudar a sua realidade. Elas não conseguem conquistar, elas não conseguem construir, elas não conseguem realizar nada da vida, elas não conseguem se estabelecer porque suas mentes não foi transicionada. E eu estou falando aqui para você que nós estamos vivendo momentos de transição constantemente. Nós estamos em processo de transição toda hora. Hoje você é uma pessoa diferente de ontem. Você passou, houve uma transição, talvez alguns não perceberam, mas houve uma transição. Tem gente que saiu do ontem no zero, mas Deus lhe deu uma oportunidade hoje de fazer alguma coisa. Então houve uma mudança, houve uma transição, houve um melhoramento para você. Acontece que tem gente que não entende isso, e por conta disso, não pensam no que Deus tem para as suas vidas. Elas não conseguem sonhar, não conseguem projetar para elas mesmas coisas boas. É a geração de Calebe. Mas Deus disse que assim como a geração de Calebe foi consumida, seria consumida, que a geração do deserto e o próprio deserto consumiu aquele povo. O próprio deserto acabou com eles. O próprio deserto tirou a promessa deles, porque eles rejeitaram entrar na terra, eles se recusaram a receber a promessa. O próprio deserto destruiu seus sonhos, o próprio deserto os consumiu, destruiu suas famílias, suas casas, destruiu suas oportunidades de conquistar. E tem muita gente vivendo isso o tempo todo. Deus está dando chance para elas, mas elas não conseguem viver as oportunidades que Deus dá, viu? E Calebe viu aquela geração toda de contemporâneos seus morrerem no deserto. Talvez você já viu muitos amigos seus que começaram na fé com você, que caminharam com você por muito tempo e que hoje não existem mais no campo da fé. Por quê? Porque eles não transicionaram sua visão, sua mentalidade. Somente Calebe experimentou, e os seus filhos, a sua descendência, porque a mente deles é diferente. E quando o Senhor se refere a Calebe, Deus diz assim: o meu servo Calebe tem mente diferente, tem um espírito diferente na vida dele. Coisa tremenda, né? A mente de Calebe era diferente. Ele entendeu, ele mudou
ele passou o processo, porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito melhor. Sabe, você que está aqui comigo, meu querido, estou vendo aqui pastor Lindomar Conde, meu amigo pastor Lindomar, Deus te abençoe, viu? Para mim é uma honra ter você aqui. Preste atenção aqui. Você sabia que muitas pessoas que não conseguiram transicionar suas mentes de escravos do pecado, do Egito, da maldição, da miséria, não conseguiram mudar a sua maneira de pensar, não transicionaram de uma mente natural, da sua realidade de miséria, de desgraça, para a mentalidade da riqueza, da prosperidade, da paz, de uma vida livre, de uma vida tranquila, de uma vida perdoada, mudada. E elas não conseguem enxergar esse padrão que Deus tem para elas. E elas ficam presas numa mente de deserto, numa mente egípcia. Eu falei para você que toda aquela geração de deserto morreu no deserto. O deserto consumiu seus sonhos, suas famílias, seus projetos, seus filhos. Consumiu a oportunidade de entrar na terra da promessa para mudar de vida. Tem muita gente que o deserto da vida, do momento, do ambiente em que eles estão vivendo, está consumindo essas pessoas e elas estão perdendo a conexão com a terra da promessa, com a promessa de Deus. Estão vivendo outra realidade. Estão morrendo sem realizar. A mentalidade de escravos do deserto fez com que elas perdessem a conexão com o novo que Deus tinha para elas. Então muita gente que não transiciona a sua mente, elas não mudam a sua vida, elas não mudam sua mentalidade, sua forma de pensar, elas não vivem outra realidade. Quem não muda sua mentalidade não transforma a sua realidade. O povo que saiu do deserto, eles foram transicionados apenas no espaço geográfico, físico. Saíram do Egito com destino a Canaã, mas não chegaram em Canaã. Por quê? Porque não foram transicionados na mente. A mente egípcia ficou muito impregnada. A mente de escravo egípcio ficou muito impregnada. E eles não conseguiram, os pensamentos egípcios não permitiram que seus pensamentos fossem mudados para um pensamento de ideias novas, de vontade, de paz, de esperança pela terra da promessa. Então vamos entender isso. Eu quero me adiantar aqui, porque eu tenho umas coisas ainda importantes para falar para você. Então a mentalidade de deserto, ela é muito perigosa quando nós estamos num momento de mudança para aquilo que Deus quer. Então essa mentalidade precisa ser arrancada de nós. A mentalidade egípcia, a mentalidade de deserto, a mentalidade de escravo precisa ser arrancada. E nós precisamos ter a mente que Caleb teve e posicionar-se diante de pessoas negativas. Por isso que é muito importante, a gente sempre bate nessa tecla aqui, como se trata aqui de uma mentoria, é importante eu dizer isso para você. A mesa onde você se assenta, com quem você se assenta, com quem você participa, é muito importante. Porque se essa mesa, porque mesa fala de comunhão, mesa fala de estar junto, mesa fala de aliança, mesa fala de caminhar junto. Na mesa rola muito assunto. E somente com quem você tem comunhão, você se assenta à mesa. Quem é que ensina na mesa? Mesa é um sinônimo também, é um símbolo de aprendizagem. Com quem você se assenta à mesa? Quem te ensina? Com quem você aprende? Ou você é o que ensina? As pessoas se assentam à mesa com você para aprender de você, ou você se assenta à mesa com outros e o que eles estão ensinando? Preste atenção numa coisa muito importante. Aquela geração toda com quem Caleb estava, morreu no deserto, não entrou na terra da promessa, não viveu as promessas de Deus, perdeu a bênção.
Só Caleb que sobreviveu e pisou na terra da promessa. Então é muito importante você entender. Você tem que ser o Caleb do meio ambiente onde você está, das conexões com quem você está conectado, das associações com quem você está associado. Porque se são pessoas que têm uma mentalidade de escravo, vivem uma vida completamente errada, não querem saber do novo que Deus tem para a vida delas, essas pessoas vão roubar a sua bênção e vão tornar você um igual a eles, um semelhante. Você já ouviu falar, né? Provavelmente, os iguais se preferem, semelhante atrai semelhante. Então vamos nos libertar dos semelhantes que são atrasados, que não conseguem ter coisa nova para nós, porque senão a gente vai perder a conexão com Canaã, não vai entrar na promessa que Deus tem. Tudo isso é transição de mente. Transição de mente é você se libertar de culturas, de ideias, de valores que não são os do reino e não são os espirituais, que não são os celestiais. Transição é você se libertar, é você cortar conexão com pessoas medíocres que não te acrescentam nada, que não são boas para você, gente que não gosta de orar, que não lê a palavra, que não cresce espiritualmente, que não tem unção na vida, que não tem graça, que não tem palavra de revelação, nem de entendimento, nem direção para você. Corta a ligação. Isso é transição. Transição é você sair de meios, de lugares onde você é diminuído, onde você não cresce, onde não te acrescenta absolutamente nada. Então nós precisamos fazer essa transição mental. Ouça aqui uns conselhos importantes. Quem não transiciona a sua mente, não prospera. Sabe por quê? Porque não consegue transicionar sua mente de retenção para uma mente de doação. Isso é um ensino. Quem não transiciona a sua mente nunca prospera, porque normalmente a pessoa não consegue transicionar sua mente de retenção para uma mente de doação. O que é isso? Tem gente que só retém, só quer bênção, mas não quer abençoar. Como é que ele vai prosperar? Ele só busca, só quer e não cede, não doa, não dá para as outras pessoas. Então, quem não transiciona a sua mente não prospera. Quem não transiciona a sua mente não prospera porque às vezes a pessoa não consegue dizimar, porque não entende que esse princípio é espiritual. Não consegue ser ofertante, não consegue ser generoso, porque não semeia, não entendeu o valor da honra, não entendeu o valor da semeadura e vive numa mentalidade de mesquinhez. Ou às vezes é por falta de entendimento mesmo da palavra, porque suas mentes estão completamente bloqueadas para a revelação. Eles não conseguem entender, eles não conseguem conceber, porque quando você tem uma mente que é escrava, que não foi transicionada, que não mudou, que não passou do natural para o espiritual, você não vai conseguir entender que esses valores são espirituais. Paulo disse aos Coríntios, né, que o homem natural não consegue conceber nem entender as coisas espirituais. Por quê? Porque uma mente natural não consegue gerar, entender, discernir o que é espiritual. Um outro conselho aqui: quem não transiciona a sua mente perde grandes oportunidades, muitas vezes, de emprego, porque não aceita determinados cargos ou função, porque não está preparado, ou porque se acha tão escravo, tão pequeno, que rejeita, ele não se acha capacitado para estar naquela posição. Essa é a mente de escravo. É a mente que Deus dá a oportunidade para mudança, Deus lhe abre a porta, mas a pessoa nunca está transicionada para aquilo que Deus lhe está lhe dando de oportunidade. Outros, às vezes, é até porque não consegue submeter a um patrão, a ordem de um patrão, de um chefe, de um líder, porque não gostam de ser corrigidos, porque não gostam de andar em submissão. A gente vê isso
na vida de pessoas, às vezes até dentro da igreja. Tem gente que sai da igreja, não aceita discipulado, porque não aceita correção. Ela não quer mudar de vida. São mentes bloqueadas, mentes que não conseguem passar para um outro nível, que Deus não consegue elevá-las justamente porque elas estão aprisionadas, elas estão presas. E está na categoria da geração perversa. É aquela geração que não entende que Deus a está empurrando, a está impulsionando para algo novo, bom, diferenciado. Um outro conselho aqui que eu quero dar para você, na nossa mentoria de hoje, é que quem não transiciona a sua mente, não consegue formar uma família, porque não consegue entender e nem aceitar os termos de uma família. Toda família tem seus termos, tem seus valores. Às vezes é o sujeito que não aceita, o homem ou mulher que não aceita as opiniões do seu cônjuge, porque suas mentes não foram transicionadas do tempo de solteiro para viver o tempo de casado. Eu disse para você, para quem estava desde o início, que o casamento é uma transição. Você sai do estado do solteirismo, do solteiro, para ser casado, para ter uma família. Então, às vezes, o choque começa porque a pessoa não mudou sua mentalidade. Ela é casada, mas ela quer se comportar e continua se comportando, agindo como uma pessoa solteira. E ela vai ter crise no casamento, vai ter choque com o marido, vai ter choque com a esposa. Por quê? Porque são pessoas que não transicionaram sua mentalidade. Querem ser pessoas individuais, querem ter a sua privacidade, né? Eu já ouvi muitos casamentos, muitas pessoas casadas, que dizem assim, eu estou aqui com um celular, eu não dou a senha do meu celular para o meu marido, para minha esposa. Ué, por quê? Você não mudou, agora não é casado? A Bíblia diz que o casal é uma pessoa, uma carne. O casamento uniu os dois em uma só pessoa. Que agora você não tem mais pensar como solteiro. Mas e a minha privacidade? A sua privacidade acabou quando você decidiu casar. Acabou. Sua privacidade acabou quando você decidiu construir uma família. Sua privacidade acabou quando você decidiu ter filhos. Agora não se pensa mais, não é mais eu, agora somos nós. Agora é família. Agora é minha família. Agora é minha esposa e eu. Agora é a minha família e eu. É assim. Então as pessoas vivem conflitos muitas vezes porque elas não conseguem transicionar sua mentalidade. Elas continuam, querem entrar na terra da promessa, mas elas querem continuar com a mente de egípcios. E lembrando que toda essa geração que nós estamos falando aqui, todos eles nasceram no Egito. Eram judeus, eram de famílias judias, hebreias, mas eram naturais, eram pessoas de cidadania egípcia, porque todos eles nasceram no Egito, até Moisés, todo mundo. Nós estamos falando de 430 anos que esse povo viveu no Egito. Então todo mundo nasceu no Egito, todo mundo tinha identidade egípcia. Mentalidade cultural egípcia. Entende? É difícil arrancar isso de uma pessoa. E Deus está querendo levar para algo novo. Então, havia uma necessidade de transicionar suas mentes. E é por isso que Deus teve muita dificuldade com esse povo no deserto. Por mais que Deus lhes mostrasse a terra prometida, lhe desse tudo, mas a mente escrava egípcia continuava muito firme dentro deles. Então preste atenção, um outro ponto aqui que eu quero colocar para você. Quem não transiciona a sua mente, perde dons espirituais, perde ministério, porque não muda a sua maneira de pensar em relação ao servir a Deus e o servir as pessoas.
Elas não transicionam suas mentes naturais para mentes espirituais. Por isso elas não rompem no ministério, não rompem na fé, não rompem na vida cristã, porque elas querem agir, elas querem viver de maneira natural. Ministério, vida cristã, coisas espirituais, práticas espirituais, dons espirituais, são completamente espirituais. Mente natural não cabe dentro do modelo espiritual. E é por isso que precisamos transicionar, é por isso que precisamos mudar, viu? Você quer ter sucesso no seu ministério, na sua carreira profissional, quer ter sucesso na sua vida espiritual, quer ter êxito naquilo que você está fazendo, então preste bem atenção, transicione sua mentalidade. Você não é mais uma pessoa qualquer, eu sempre digo para os líderes. Se você não quiser pagar o preço de ter uma vida espiritual, então renuncie ao ministério. Porque o ministério tira você de um estado natural para um estado sobrenatural, espiritual. E ali, amigo, você vai precisar fazer renúncias. Na vida espiritual, no ministério, você vai precisar muitas vezes fazer coisas, abnegar de coisas que você acha que é direito seu, viver. Escolher o ministério tem um preço, tem um testemunho. O ministério requer de você consagração. O ministério requer de você vida com Deus. O ministério requer de você estudo, palavra, estudar a Bíblia, estudar livros, fazer cursos, se aperfeiçoar, se preparar, crescer, evoluir. É o preço do ministério. E ninguém pode levar o ministério sem pagar o preço. Entende? Essa é a palavra de Deus. Nós não conseguimos viver a intensidade de um evangelho, a integridade de um evangelho e termos a aprovação de Deus se não fizermos renúncias. Então, quem não transiciona a sua mente do natural para o espiritual, perde completamente a chance de construir algo que agrade a Deus. Mais um ponto aqui. Quem não transiciona a sua mente de deserto, de escravo, não consegue se posicionar socialmente. Quem não consegue transicionar sua mente de deserto, não consegue fazer amizades e alianças novas, boas, agradáveis, não prospera na vida. Quem não consegue transicionar sua mente de tempo de Egito, de tempo de deserto, para a mente de Canaã, para a mente de Sião, sinto muito, mas vai sempre deixar marcas negativas socialmente. São pessoas que viveram como escravos, vivem cometendo seus crimes, desenvolvem uma má reputação, se tornam infiéis na vida, não cumprem suas palavras, vivem um mau caratismo na vida, são desonestos, se tornam injustos, se tornam mal pagadores, são desleais, são ingratos, se tornam traidores. Pessoas que não cumprem sua palavra, porque suas mentes é de escravo. Eles não transicionaram. E quando nós colocamos a nossa vida, a nossa mente diante da palavra de Deus, nós vemos que Deus nos impulsiona para coisas novas. Nós nos tornamos novas criaturas, nos tornamos novas pessoas, nos tornamos pessoas diferenciadas. Nós deixamos o velho homem, não é isso que diz a Bíblia? Nós sepultamos o velho homem com suas manias, com seus comportamentos, com suas atitudes,
porque nós entendemos que os valores de Sião, os valores que Deus tem para nós, os valores que Deus vai nos acrescentar são muito maiores, são muito poderosos, são grandiosos. Mas sabe de uma coisa? Tem muita gente que não entende isso, inclusive líderes. Eles não entendem o valor, o poder de tudo isso para a sua vida. Então vamos entender a palavra, amém? E vou aqui para o final, já para o último ponto que eu quero compartilhar com você. Quem não transiciona sua mente, perde suas conquistas porque não consegue desenvolver uma visão de valorização das coisas. Ela perde as coisas com muita facilidade. Tem gente que até consegue conquistar bens, conquistar coisas boas, mas perdem facilmente, porque elas não dão a devida importância, porque suas mentes não foram transicionadas, elas são ainda escravas. Elas se tornam pessoas vulneráveis na vida. Elas agem com descaso de coisas importantes. Elas não conseguem transicionar sua mentalidade para a valorização das coisas. Aí as pessoas assim que se tornam instáveis na vida, elas não têm estabilidade, elas acabam com a família, acabam com o casamento, tem um grande emprego, está tendo uma boa oportunidade, de repente ela deixa aquele emprego, pede a conta, vai para outro. Ela está sempre começando um negócio novo, mas ela nunca estabelece nada, porque ela não tem uma mente de estabilidade. Sua mente não foi transicionada. Vamos entender que todo escravo não é senhor. Você já viu um escravo ser líder? Não dentro da sua cultura de escravo. Ele pode se tornar um líder libertador se ele sair daquele contexto e mudar sua mentalidade, mudar sua vida. Você já parou para pensar por que Deus tirou Moisés, recém-nascido, com 3 meses, tirou ele do convívio dos pais e o levou para o palácio egípcio? Você já procurou saber por quê? Porque se Moisés crescesse junto com os seus pais e seus irmãos, ele seria mentalmente tão escravo quanto os outros. Escravo não liberta escravo. Então Deus precisou propositalmente montar todo esse esquema, tirar Moisés dali, levar para ser criado com a visão, mentalidade, cultura de príncipe, de um futuro herdeiro do trono, para então trazê-lo de volta para se tornar um libertador do seu povo. Entende? É assim que as coisas funcionam. Então Deus está transicionando a mente do seu povo. Deus quer transicionar a nossa visão, a nossa mentalidade, viu? Da mente natural para a mente espiritual, para a mente evoluída, para a mente de Deus, para a mente de Cristo. E Deus está usando você, Deus quer usar você para ser o libertador da sua família, para ser o libertador do seu povo, da sua geração, da sua congregação, da sua geografia. Agora é importante que você receba uma nova mentalidade, transicione sua mente para algo que está ainda em Deus e totalmente intacto para te dar. Deus tem coisa nova para você, e eu estou aqui para dizer para você. Por isso que é importante, cola comigo na mentoria, toda semana eu estou aqui, trazendo uma palavra para você, para abrir seu entendimento. Eu só quero que você flua, eu só quero que você cresça. Eu abri uma mentoria que chama-se Núcleo MCA, Núcleo de Mentoriamento e Cobertura Apostólica. Está aí, você quer conhecer mais? É mentoria online.
para abençoar a sua vida, para libertar você, para transicionar sua mentalidade para algo que Deus tem para você. Viu? Então, pega essa palavra, pega a visão aí e seja muito abençoado. Deus distinguiu, Deus selecionou, Deus destacou Caleb dos demais. E que você seja destacado, que você seja também distinto no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, na sua casa, entre os seus familiares, seus parentes, que Deus use a sua vida. Amém? Muito bem, essa é a mentoria de hoje. Chegamos ao final da nossa palavra de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Espero que Deus tenha usado a minha vida para abençoar você. E eu quero orar com todos que estão aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa tarde eu abençoo cada pessoa que está aqui. Eu oro para que todos tenham um encontro real com Jesus, que todos mudem de vida, que todos sejam abençoados, tenham, meu Deus, a tua direção, o teu alinhamento, a tua ativação, que o Espírito Santo sopre sobre o ministério de cada um dos que estão aqui, restaura os ministérios, restaura os que precisam de restauração, cura os que precisam de cura e abençoa os que precisam de bênçãos e de muita paz na sua vida, em nome de Jesus. É a minha oração e eu declaro a bênção do Senhor sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Chegamos então ao final da nossa mentoria de hoje, a mentoria Ninho das Águias. E só lembrando, se alguém quiser conversar comigo, então tem aí na descrição da live, tem um telefone que é o WhatsApp. Então você pode falar comigo nesse WhatsApp, trocar ideia, enfim, conversar o que você quiser. Lembrando também que esse WhatsApp é uma chave Pix. Se você quiser sentir de Deus de fazer uma semeadura em nosso ministério, então fique à vontade, que Deus abençoe você em 100 vezes mais. Quem ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá no YouTube, inscreva-se lá no meu canal, Osmarino Araújo. É um canal de mentoria com palavras que vão abençoar tremendamente sua vida. Vá lá no canal, visita o canal, faça a sua inscrição, aciona o sininho, para quando eu colocar uma mensagem nova, você então será abençoado. O último é aquilo que eu falei, o pessoal que está sem cobertura espiritual, quiser participar do Núcleo MCA, que é online, então me procura, manda para esse WhatsApp o seu e-mail e eu vou te mandar um release do que é o Núcleo MCA e você vai poder ler, orar e, se for da vontade de Deus, se sentir de Deus, então você vai fechar com a gente. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz, um beijo no coração de todos vocês, shalom, shalom.